Um jovem criminoso que está acostumado a se colocar em situações de risco terá que enfrentar o maior desafio da sua vida ao ser recrutado pelo serviço secreto norte-americano. Fala galera, hoje no resumo do filme iremos acompanhar a história de Triplo X, um filme de ação de 2002. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Após roubar um item extremamente importante, um agente secreto tenta fugir de seus perseguidores ao entrar em uma festa enorme cheia de punks. O problema é que seus inimigos já estavam esperando por ele lá dentro e o finalizam sem dar chance de fuga. Algum tempo depois, na NSA, o agente Augusto Gibbons é chamado por James Tanek para falarem a respeito de um assunto urgente, pois acontece que o oficial finalizado na casa de festas tinha conseguido enviar para sua agência um pouco das informações que tinha adquirido. E ao checar as informações, Gibbons descobriu que se tratava de um fragmento que poderia ter a ver com uma arma biológica soviética, chamada de Noite Feliz. Além disso, Augusto também descobriu que vários agentes vêm sendo finalizados por um grupo chamado de Anarquia 99, que é composto por ex-militares que podiam identificar os oficiais secretos. Por esse motivo, ele sugere que usem criminosos condenados, perigosos e espertos para fazerem as próximas missões importantes. Afinal, eles não serão identificados, e eles praticamente vão formar o Esquadrão Suicida Sem Poderes. Em seguida, em um clube de ricos na Califórnia, Xander Cage, também conhecido como Triplo X, rouba o carro de um senador e sai veloz e furioso pelas ruas locais, como se não se importasse com as consequências do que acabou de fazer. E ele realmente não ligava, porque tudo isso era um plano que ele e seus amigos fizeram para punir as ações do senador, pois esse político queria proibir o rap e os videogames, já que segundo ele, essas coisas incentivavam o lado ruim e criminoso de alguém. Por isso, depois de roubar o carro, o grupo implantou câmeras no veículo para mostrar o careca Xander Cage fazendo um discurso contra o senador e destruindo o veículo em uma manobra arriscada. E apesar da polícia ter tentado persegui-los, os jovens fugiram sem problemas. E galera, esse negócio de políticos acharem que videogames influenciam pessoas continua até hoje, já que há pouco tempo atrás tivemos um episódio parecido aqui no Brasil, onde o presidente criticou os games, falando que eles ensinam as crianças a finalizar as pessoas, e que nenhum game ensina algo útil para as crianças, o que não faz sentido nenhum. E foi apenas um argumento infeliz para tentar pôr a culpa pelo que vem acontecendo em escolas nos games, sendo que todo mundo sabe que os motivos são outros, como por exemplo, os fóruns obscuros na internet, e até mesmo doenças mentais ocasionadas por bullying, entre outros motivos. Mas voltando ao filme, aí tendo escapado com sucesso, à noite eles se reuniram em seu esconderijo e decidiram comemorar o fato do plano ter dado certo. O problema é que as coisas não terminariam tão bem quanto começaram, porque enquanto ele conversava com JJ, uma equipe militar fortemente armada invadiu a festa e botou ele para dormir. O estranho é que horas depois, ele acordou no banco de um restaurante, e segundo a atendente do local, alguns homens tinham deixado ele ali há pouco tempo. Só que toda essa situação parecia estranha para o Xander, por isso ele começou a observar os arredores, percebendo que tinha algo em comum na lanchonete. Para piorar, do nada, dois homens puxam umas armas e anunciam um assalto. Porém, Xander apenas age calmamente e bate nos caras, como se soubesse que não corria perigo. A questão é que ele realmente não corria, pois no mesmo instante, Gibbons se levanta de uma mesa e se apresenta. Xander diz para ele falar o que estava acontecendo ali, revelando que tinha descoberto a farsa toda no momento em que acordou, e que sabia que nada era real, nem mesmo as balas nas armas. E isso mostra brilhantemente o seu poder de observação. Diante disso, Gibbons apenas deu risada e disse que Xander passou no teste. Aí, sem responder mais nada, o agente manda os outros começarem a se preparar para a próxima fase. E como Xander estava querendo sair dali com pressa, a atendente bota ele para dormir mais uma vez. Horas depois, Xander acorda desnorteado em um avião e vê que ao seu lado tinham vários soldados preparando alguns outros criminosos selecionados. Os caras não entenderam nada, mas assim que o avião se aproximou do chão, eles foram jogados para fora. Por sorte, essa galera não se feriu na queda, já que tiveram o apoio de um paraquedas. E sem saber onde estavam, o grupo decidiu andar por aí, e em pouco tempo conseguiram chegar a uma plantação de Coca-Cola, se é que vocês me entendem. E como todos os nativos do local saíram correndo e falando em espanhol, logo o grupo percebe que estava em um território na Colômbia, que era dominado por traficantes. Alguns deles até tentam fugir, só que por achar que tudo é encenado, Xander fica para trás e apenas tenta fazer piada com os traficantes, e isso obviamente faz ele ser apagado. Ao anoitecer, Xander acorda amarrado em um celeiro e vê que seus colegas também tinham sido capturados. Aí os caras conversam um pouco e levam tudo na esportiva. Até mesmo quando o chefe do cartel entra ali, os homens continuam rindo e se divertindo, pensando que é tudo uma encenação. Porém, as piadinhas irritam o chefe e ele começa a bater em Xander. Aí ele coloca um facão perto do rosto do prisioneiro. E com isso, Xander finalmente entende que tudo ali era verdade. Então ele avisa seus colegas e derruba o colombiano. Afinal, mesmo estando presos, todos ali são muito habilidosos e conseguem imobilizar o chefe. O problema é que assim que Xander se solta, dois helicópteros militares do exército colombiano aparecem
surgem ali do nada e metem bala em todo o sítio. Vendo isso, os prisioneiros e o chefe se aproveitam da situação para se libertarem e saírem correndo. A diferença é que o traficante foi eliminado enquanto tentava fugir de carro, enquanto que os criminosos fogem a pé. O problema é que um deles, um homem chamado TJ, acabou se ferindo e não conseguiria correr. Por isso, depois que os outros fugiram, Xander pegou uma moto que estava caída no chão e decidiu voltar para resgatar o seu colega. Só que o seu caminho foi muito difícil, ainda mais levando em conta que por algum motivo os soldados acharam que ele era o líder do cartel e começaram a focar seus tiros nele. E depois de passar por várias explosões, desviar de centenas de tiros e fazer manobras mortais pela plantação de Coca-Cola, Xander finalmente consegue despistar os soldados e volta para ajudar o seu colega. Infelizmente para eles, os soldados estavam de tocaia perto do TJ e conseguiram capturar os dois sem lhe dar nenhuma chance. Na manhã seguinte, após toda a poeira baixar, Gibbons e seus agentes apareceram ali para recuperar Xander e os outros. E vendo que os agentes praticamente jogaram o grupo dele para a morte, Xander fica extremamente chateado e até bate em um deles ao saber que eles eram a isca. Porém, Gibbons não liga para isso e chama Xander para dar uma volta. Aí durante a caminhada, o agente faz a proposta de limpar todas as acusações contra o cara, desde que ele vá atrás de algumas pessoas e consiga informações sobre elas. E apesar de sentir que o trabalho seria mais perigoso do que o Gibbons fez parecer, Xander ainda aceitou fazer esse trabalho, pois não queria ser entregue a uma penitenciária de segurança máxima. Alguns dias depois, Xander chega em Praga e se encontra com Milan Sova, um agente da inteligência tcheca. No começo, os dois não se dão muito bem, já que Xander não era uma pessoa que gostava de receber ordens. Só que depois deles descansar por algumas horas, a dupla parte em sua missão. Como já era noite, os dois vão a uma festa de ricaços e se misturam na multidão, enquanto fingem não se conhecer para evitar atenção indesejada, ao mesmo tempo em que buscam informações sobre Jorg, o líder da Anarquia 99, que também era o dono dessa boate e de outras que fazem muita grana. Mas por ser jovem e ter métodos não convencionais, assim que localiza o Jorg e seus homens, Xander vai até lá e se apresenta como alguém que quer comprar os carros dele. E para ganhar a confiança do cara, Xander aponta para Sova e revela que aquele homem era um policial. Ao saber disso, os homens de Jorg capturam Sova e o expulsam da boate depois de Xander revistar as roupas do agente e ter mostrado o distintivo dele para comprovar a informação. Isso por si só já tinha ganhado a confiança de Jorg. Porém, quando os capangas identificam Xander e revelam ser um grande fã do trabalho dele, as coisas ficam ainda mais fáceis, e Jorg chama o jovem para ter uma conversa de negócios. Assim, os dois se reúnem com Helena, e Xander entrega uma lista de carros luxuosos e velozes que ele gostaria de comprar em nome de alguns magnatas americanos. E apesar das negociações serem um pouco difíceis por conta de Helena, Xander consegue convencê-los a aceitar o trato. E por conta disso, o jovem consegue fazer os criminosos darem o número da conta bancária, para a qual os milhões de dólares devem ser enviados antecipadamente. Aí, com o sucesso da negociação, eles decidem comemorar. Na manhã seguinte, Xander é acordado de ressaca por uma ligação de vídeo de Gibbons, e o que o agente queria era obviamente saber se o recruta tinha conseguido as informações. O problema é que quando Xander conta tudo o que havia conseguido na noite passada, Gibbons diz que gostou tanto do desempenho do cara, que agora ele deveria se aproximar mais desses criminosos, praticamente quebrando o primeiro acordo que fez com o jovem. E, infelizmente, Xander não poderia negar a tarefa. Então, algumas horas depois, ele vai até a base da inteligência em território tcheco e se encontra com Toby Lee, um agente falastrão que não parece nem um pouco confiável e fala pelos cotovelos. Acontece que Toby foi enviado até ali para entregar equipamentos para Xander, e entre os equipamentos estavam um revólver com várias munições diferenciadas, um binóculo super tecnológico que permite até mesmo ver os ossos de uma pessoa, e explosivos disfarçados de band-aid. E o cara virou praticamente o 007. Logo que consegue os seus brinquedos, Xander vai até um galpão no porto e se encontrar com Jorg e Helena e seus homens, pois a gangue tinha conseguido se apropriar de todos os carros que Xander pediu e estavam ali para entregá-los. Tudo estava indo muito bem e o clima estava bom, e o Xander já estava se preparando para ir dar uma volta com seu novo carro levando Jorg junto. Só que nesse momento, Sova, que estava de tocaia observando a transação, acaba quebrando o vidro do barracão sem querer e expondo a sua própria localização. Ao ver isso, Jorg imediatamente aponta uma arma para Xander, pensando que isso era uma emboscada. Porém, o jovem consegue convencer o criminoso de que isso não tinha nada a ver com ele. Mas para provar que fala a verdade, Xander e Jorg entram no carro e perseguem Sova para silenciá-lo. E vendo que Jorg realmente iria finalizar o policial, Xander atira uma bala tranquilizadora, que espalhava sangue falso assim que atingia o alvo. Dessa forma, o policial cai desacordado, e o criminoso pensa que Xander tinha eliminado o cara. E essa ação chamou a atenção de Jorg, e ele convidou Xander para fazer parte da Anarquia 99. E como pensava que o jovem não fazia ideia do que era isso, o chefe o levou para uma festa em uma de suas boates, e explicou que a Anarquia 99 era um grupo formado por ex-militares, que estavam cansados de guerrear a comando de políticos inúteis, assim
Assim que termina de falar sobre o grupo, Jorg vai embora e deixa Xander e Helena para se divertirem na festa, e dá pra dizer que eles realmente se divertem juntos por um tempo, até que finalmente voltam para a mansão da anarquia na intenção de descansar, algo que provavelmente não aconteceu, já que tinha uma bela surpresa esperando pelo Xander em seu quarto. Após uma noite relaxante, Xander acordou e se esgueirou para dentro da sala do cofre de Jorg. O estranho é que pouco depois dele entrar, e Helena também apareceu ali, e começou a xeretar, tirar fotos do cofre e escanear qual modelo era. Nesse momento, Xander se revela e pressiona Helena para saber o que ela estava fazendo. A mulher até tenta desconversar, mas logo percebe que não conseguiria enganá-lo, e aponta armas para ele. Porém, infelizmente para ela, Xander conseguiu rendê-la mesmo assim, e disse que ela não precisava mais fingir, pois desde que viu o jeito que ela reagiu à morte do policial, ele sabia que a mulher não pertencia àquele lugar e queria fugir. E ao contrário do que ela imaginava, Xander não iria entregá-la. Na verdade, ele a solta, a convida para um encontro e ainda diz que Sova não estava morto, o que deixa a coitada muito confusa. O que Xander não sabia é que nesse momento Jorg estava recebendo uma ligação anônima que falava a respeito dele. Alheio a isso, Xander leva Helena para almoçar em um restaurante, e os dois começam a conversar francamente. O cara mostra o projétil com sangue, e diz que foi assim que ele fingiu ter finalizado Sova. Além disso, ele também revela ser um agente americano infiltrado, e que poderia ajudá-la a sair da Anarquia 99 desde que ela cooperasse. No início, Helena não acredita nem um pouco, e até dá risada. Afinal, não tinha como alguém com a aparência de Xander ser um agente. Mas de repente, ela recebe um telefonema de Kirill, um dos homens da Anarquia 99 que era apaixonado por ela. O criminoso revela que através de um informante anônimo, a identidade de Xander foi descoberta como sendo um infiltrado, e que por isso ela estava em perigo. Não só isso, como o cara também diz que estava de tocaia do lado de fora com uma sniper, e ela só precisava levar o infiltrado para o local certo e ele seria finalizado. Ouvindo isso, Helena entende que Xander estava falando a verdade e desliga o telefone. Então ela olha para Xander e diz que poderia fornecer informações em troca de imunidade, asilo nos Estados Unidos e cidadania americana. Com isso dito, ela revela que não sabia muitas coisas sobre a Anarquia 99 por conta do seu cargo baixo. Só que ela fala que de vez em quando, vários cientistas russos entravam no subsolo do esconderijo e ficavam lá por muito tempo, como se trabalhassem em algo grande. Fora isso, Helena também conta que a identidade do Xander foi descoberta e que Kirill estava esperando por ele do lado de fora em uma emboscada. Sabendo de tudo isso, Xander diz que Helena deveria arranjar um jeito de aumentar seu cargo no grupo e descobrir mais informações. E como a sua identidade havia sido descoberta, ele arma um plano com a mulher, e para evitar de levar um tiro, Xander usa Helena para impedir que Kirill atirasse, e depois finge bater nela para que a confiança dela dentro da anarquia não fosse quebrada. Então ele sai correndo pela rua, e até usa um pouco de manobras de skate para fugir. Mas infelizmente para ele, pessoas misteriosas aparecem do nada, e o capturam colocando um saco em sua cabeça. Rapidamente, Xander é levado até um teatro, e descobre que quem viu aqueles homens era Gibbons. Não só isso, assim que ele se encontrou com um recruta, Gibbons lhe entregou uma passagem de avião e mandou que ele voltasse para casa. Xander até fala sobre o trato com Helena, mas o agente não dá ouvidos a isso, e diz que tudo iria acabar em breve, pois uma equipe de limpeza altamente treinada foi enviada para cuidar das coisas. Sabendo disso, Xander entende que não adianta discutir, por isso ele pega a passagem e vai embora. Porém é claro que ele não vai até o aeroporto, na verdade ele se prepara e entra como um ninja na propriedade da Anarquia 99. Ao chegar lá, ele vê Helena e Jorg entrando no tal porão que ela tinha dito anteriormente, e quando os dois somem de vista, Xander apaga o guarda da porta e desce a escada em silêncio. Assim que chega ao fundo da caverna, ele usa seu binóculo especial para ver o que estava acontecendo na outra sala. Com isso, ele testemunha Jorg apresentando para Helena todo o laboratório avançado que tinha ali embaixo e os vários cientistas. Não só isso, no meio da sala tinha um submarino movido a luz solar, que poderia cruzar todo o planeta Terra e lançar mísseis em qualquer país. E é claro que esses mísseis também não eram comuns. Na verdade, ali foi produzido um líquido sustentável, que poderia acabar com a vida das pessoas em segundos. E para demonstrar isso, Jorg se tranca com Helena e seus capangas em uma sala lacrada, e explode um míssil ali mesmo, para demonstrar o poder do gás. Aí, sem terem chance de fugir, os cientistas e alguns guardas são finalizados rapidamente, sem sujeira. E ainda por cima, o gás sumiu logo em seguida, apagando junto qualquer pista do que tenha acontecido. E obviamente, isso tudo estava sendo visto e fotografado por Xander através da parede. Uma pena que de repente, alguns capangas aparecem ali. Xander até tenta se esconder, porém mesmo assim ele foi achado, e precisou brigar com os dois guardas. Infelizmente, os homens conseguiram apertar o alarme, e Xander precisou sair correndo do local enquanto desviava dos tiros. No entanto, mesmo depois de eliminar vários capangas e sair do porão, a situação ainda estava feia por conta do alarme. E sabendo que não poderia ficar, Xander coloca alguns explosivos nos carros e nas motos do grupo, e sai dali de moto. A sua fuga
fuga da base da Anarquia 99 foi extremamente complicada, porque haviam pessoas atirando nele por todos os lados. O que nenhuma dessas pessoas sabia é que Zender estava veloz e furioso, e assim ele conseguiu sair dali depois de fazer muitas manobras mentirosas e explodir as bombas que tinha plantado. Após escapar, Zender volta para seu esconderijo para se preparar. O que ele não esperava era que Sova ia estar lá. E não só isso, do nada Sova começa a reclamar sobre como Zender humilhou ele e atirou nele. E se já não bastasse esse papo estranho, ele também revela que decidiu começar a trabalhar para Jorg, e que tinha sido ele quem entregou o cara. E por conta de tudo que passou, o ex-policial puxa uma arma para finalizar o Zender. E que cara mal agradecido, hein? O Zender salvou a vida dele e ele retribui isso dedurando o cara. A sorte do recruta é que nesse momento, vários tiros passam pela porta e acertam Sova. Aí com a porta destruída, e Helena entra no quarto acompanhada de 2 capangas. E vendo como o Zender estava confuso com tudo isso, ela revela que na verdade é uma agente da inteligência russa e estava infiltrada na Anarquia 99 há 2 anos. Acontece que há mais de um ano a inteligência foi reorganizada e ela ficou por conta própria no meio do grupo criminoso, sem apoio nenhum. Ao saber disso, Zender diz que os dois precisavam contar tudo para Gibbons, então a dupla se junta e revelam o que sabem em uma chamada telefônica. O problema é que após saber de tudo, Gibbons diz que não tinha autoridade para dar asilo a Helena e ordena que Zender volte para os Estados Unidos. Depois que a ligação termina, Zender questiona Helena a respeito de quanto tempo demoraria até que Jorg pudesse usar a sua nova arma. E apesar de não querer que Zender se envolva mais nisso, ela responde que não demoraria muito. Ela até tenta dizer que Zender deveria deixar isso pra lá e voltar para o seu país. Afinal, o criminoso tinha um exército. Só que Zender não conseguiria dormir em paz, sabendo que poderia impedir um massacre. E por isso ele decide lutar contra Jorg. Esse espírito de luta emociona Helena, e ela se lembra de que se sentia assim também no começo da missão. E faz com que a vontade dela de lutar volte com tudo para impedir Jorg junto com o cara. Na manhã seguinte, Zender vai até a Toby Lee e pede para o homem fazer uns ajustes em seu carro. Além disso, ele também se reúne com alguns agentes e começa a bolar um plano para invadir a mansão da Anarquia 99. Rapidamente, eles decidem que o maior problema seria se aproximar do local devido ao forte sistema de segurança e comunicação. Mas Zender já sabia disso e tinha um plano para passar por esse empecilho. E isso era destruir a torre de comunicação da Anarquia 99, que ficava em uma montanha nevada. Assim, algum tempo depois da reunião, um dos agentes pilota um avião e leva Zender até o topo dessa montanha. E chegando lá, Zender pula de paraquedas com uma prancha de snowboard em seus pés. Após cair na neve, Zender se aproxima da torre de comunicação e explode algumas bombas na montanha de gelo atrás dele. Os capangas que estavam na torre até percebem o cara e tentam ir pegá-lo, porém as bombas causaram um avalanche e todos tiveram que correr por suas vidas. Em pouco tempo, a avalanche consegue atingir todos os homens, incluindo Zender, mas por muita sorte, ele conseguiu sobreviver ao se agarrar no topo da torre de comunicação, depois de saltar com a prancha. E a boa notícia é que a avalanche também destruiu a sala de controle de comunicações. Já a má notícia é que enquanto ele tentava sair da neve, mais capangas de Jorg aparecem ali e prendem o cara. Pouco depois, Zender é levado até a mansão e se encontra com Jorg e Helena e Kirill. E na hora em que o prisioneiro chega, Jorg revela que sabia desde o início que Helena era uma espiã russa e diz que só a deixou viva para se aproveitar do seu trabalho. Além disso, o criminoso também fala sobre seu plano de começar uma guerra mundial, pois seu submarino e o gás seriam indetectáveis, o que faria um país culpar o outro. E aí, assim que termina de contar o seu plano, Jorg decide finalizar os dois. A sorte deles é que do nada a parede é explodida e uma frota de policiais aparece do lado de fora. Isso impede que os dois sejam finalizados, mas mesmo assim, Jorg consegue pegar o disco rígido do computador e sair dali com Kirill para colocar o plano em ação. Percebendo isso, Zender e Helena pegam algumas armas e vão atrás dos dois, enquanto que do lado de fora, uma verdadeira guerra acontecia entre a polícia e os criminosos. Kirill e Jorg alcançam o submarino rapidamente, e enquanto Jorg colocava o disco rígido com as informações dos alvos do submarino, Kirill ficava de tocaia para impedir a passagem das pessoas. Isso realmente funciona, e fica difícil para Zender passar. Só que nessa altura, uma unidade de elite já tinha chegado para ajudar a dupla, e vendo que em sua frente tinha uma bazuca guiada por calor, Zender atira, e o projétil segue o calor do cigarro de Kirill e o explode. Pois é, o cara morreu por conta do cigarro, e você aí achando que fumar não mata. Mas o tempo que ele ganhou foi o bastante para Jorg lançar o submarino, e fugir dali de barco. Zender até consegue disparar uns tiros e finalizar o Jorg, porém o submarino já estava longe de ser alcançado, e iria finalizar milhões em alguns minutos. Sabendo disso, Zender e Helena se desesperam para tentar achar um meio de transporte e impedir a tragédia. E por sorte, nesse momento, Toby Lee aparece com um carro de Zender totalmente reformado e tunado. Aí, sem perder tempo, a dupla entra no veículo e parte para interceptar o submarino, e eles até conseguem alcançá-lo. Porém, não poderiam atirar, senão tudo seria explodido. E com isso em mente, Zender decide que irá pular no submarino e arrancar o disco rígido.
O que a dupla não sabia é que nesse momento, Gibbons estava trabalhando junto com o exército tcheco para evacuar os civis e decidir qual a melhor escolha a se fazer. E uma das opções era destruir o alvo, mesmo que isso custasse a vida das pessoas próximas. Nesse momento, o submarino estava quase chegando em Praga, o primeiro alvo. E sabendo que precisaria agir rápido, Zender usa os novos mecanismos do carro para limpar o seu caminho e se aproximar do alvo. Com isso feito, ele passa a direção para Helena e começa a se arrumar. Então, o cara coloca um paraquedas, pega um arpão e conecta um fio de aço entre o arpão e o paraquedas. Com as preparações terminadas, Zender consegue atingir o submarino com o arpão e sobe aos céus, usando o fio de aço para chegar até o dispositivo. O problema é que o submarino já tinha entrado em Praga e estava para disparar o míssil. Aí, sem saber o que fazer, Zender inverte a posição do projétil e arranca o painel de controle, fazendo com que o submarino afunda e exploda embaixo d'água. A explosão faz com que todos se assustem, e como Zender não estava em lugar nenhum, as pessoas acabam pensando que ele morreu. Só que contra todas as expectativas, o cara sai da água com a sua careca brilhante e mostra que ainda tinha muitas missões para cumprir. Aí, alguns meses depois, Zender e Helena estão curtindo a praia de Bora Bora, quando de repente, Gibbons liga pra eles e avisa que a próxima missão do Triplo X já foi decidida. Fala galera, o que você faria se estivesse no lugar do Zender? Me contem nos comentários. E se vocês quiserem ver outros vídeos como esse, é só escolher um desses vídeos que vai aparecer na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.